noite a todos. Estamos no nosso terceiro episódio do Crismados em Ação. Estamos aqui com Laura, Mariana, Sérgio, Dolores e eu, a Josi. E nós estamos hoje com uma convidada, nossa coordenadora do CPC. Pode se apresentar. Então, meu nome é Andréia, no momento sou coordenadora do CPC da nossa comunidade Santa Cruz, pertencente à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Já fui catequista dessa comunidade, já trabalhei com os coroinhas dessa comunidade. Eu, na verdade, eu gosto muito de estar no serviço da comunidade, então é isso. Tá, é muito importante isso, né? Essa vontade é muito boa. A gente preparou algumas perguntas, você não começa bem de boa. E o Lourenço vai começar fazendo a primeira pergunta. Tá. A primeira pergunta é como o seu servir na igreja te aproxima mais de Deus? Eu costumo sempre dizer que as pessoas às vezes esperam milagres grandiosos de Deus, né? A gente quer dar aqueles testemunhos grandiosos e maravilhosos. Mas, na verdade, os milagres acontecem, pequenos milagres, todos os momentos, em todos os dias. Então, o meu servir me aproxima nesse sentido, assim, porque quando tu tá no trabalho, tu tá no serviço, tu acaba tendo o conhecimento daquilo que tu tá trabalhando, né? Então, tu se aproxima mais de Deus pelo conhecimento, por estar ali envolvido. E o se doar, né? Quando você se doa, você acaba recebendo mais. Aquela história de quando você dá um presente, você acaba sempre ficando mais faceiro que a pessoa que ganhou, né? Porque você vê a felicidade no rosto do outro, é legal. Então é isso, eu acho que me aproxima de Deus nesse sentido, assim, no sentido de que aumenta o conhecimento e a satisfação da doação para Deus, da doação ao próximo, de Jesus no próximo que está aqui, isso é importante. Sim. Eu vou falar a segunda pergunta, que é uma música que marcou sua caminhada na igreja. Então, eu, na verdade, eu sou uma pessoa assim, bem eclética. A Josi até me falou algumas perguntas, eu fiquei pensando que música, Senhor, que eu vou falar. E aí pensei em várias, porque eu, como sou eclética nas músicas, eu acabo vivendo momentos musicais na minha vida, né? Então, tem épocas que tem uma música que aquela música se acorda e dorme com aquela música e não sai. Mas, na verdade, assim, depois que o João Paulo faleceu, eu acabei me afastando um pouquinho da música. E aí fiquei pensando, assim, nessa história de que música. E uma que tem... que me chama agora, assim, que é aquela do Colo de Deus Desperta, né? Acho que a gente até já falou sobre ela no encontro de catequese uma vez. Ela fala, desperta tu que dormes, né? Venha ouvir. Dá uma palhinha. Uma faísca. Aviva o meu coração cansado de esperar. Realiza tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão. Vem ouvir as trombetas de Sião. Ela com vergonha por quê? Bem pra caramba. Eu, hein? Tá bom, já tem um ministério aí, ó. Então é isso, a letra dela é muito bonita, né? Ela fala dessa questão de despertar para adoração em Deus, e isso assim, é uma coisa que está sempre muito vivo em mim. Então, acho que é por isso que essa vai ser a da vez. Sim. como você começou a sua caminhada religiosa? Eu vou te dizer que é uma coisa que foi inserida em mim, sabe? Eu sempre tive uma família católica. A minha nona era uma pessoa assim, extremamente religiosa, aquelas terceira do dia inteiro, ela ficava com o terço na mão. Então foi instituído em mim desde a minha infância, uma coisa que tradicionalmente está enraizada em mim, né? Então foi assim que eu
que eu conheci. Eu acho que isso é muito bom, né? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem pelo fato de não ter esse apoio das pessoas em volta. Isso, de não ter quem me apresente, né? Às vezes falta alguém que te apresente Jesus, né? Você não conhece, né? Não conhece, não tem como gostar, exatamente. Bom, e a próxima pergunta é: como seu servir na igreja ajuda nessa missão? Eu acho que me ajuda sempre me aproximando mais de Deus. Que a partir do momento que a gente se aproxima mais do irmão, se aproxima mais do próximo e consegue trabalhar esse amor incondicional, é muito difícil trabalhar com as pessoas, sabe? As pessoas são bem diferentes, cada um tem um jeito. Uns são mais nervosos, outros são mais mansos, uns são mais tranquilos, outros são mais agitados, né? E quando você trabalha com as pessoas, você tem que às vezes ter esse jogo de cintura de saber trabalhar com todo mundo, né? Até porque Então, vai ser mais fácil de acreditar no que você está falando, outros não. isso também. Então, acaba que você tem que ir praticando o amor incondicional no teu dia a dia, né? E essa prática do amor incondicional é o que Jesus pediu. Faça o que eu fiz, né? Ame como eu amei. E isso acaba nos aproximando dele, porque a gente acaba tendo que tomar as mesmas atitudes, né? Então a gente vai se aproximando. Sim, verdade. Tá. Como foi chamado para pescar o Wallace? Então, como eu falei, como eu tive essa igreja enraizada assim na minha vida, na minha família, eu já desde pequenininha eu tive uma catequista que me cativou muito, mas muito, porque ela era muito legal. Nossa, ela era uma pessoa muito legal. Sabe aquelas catequistas super legal? Ela inventava umas coisas na casa dela pra gente fazer. E na minha época era assim, o encontro era na casa das pessoas, né? Então ela não fazia na casa dos catequizandos, ela fazia sempre na casa dela. E ela era uma pessoa muito humilde, a casa dela era de madeira, uma madeira assim, a porta quase caía, sabe? Aquela pessoa que tu entra assim, tu diz, meu Deus, o que ela quer? Tá dando catequese, trazendo um monte de criança pra essa casa, gente. E aí ela não tinha muita coisa pra comer, mas ela inventava uns quitutes diferentes pra gente. E ela falava de Jesus com amor no olho, assim. O olho dela brilhava quando ela falava de Jesus, sabe? E aquilo me encantou. Então, eu sempre, desde pequenininha, eu sempre falava, eu vou ser catequista, eu vou ser catequista. E aí, quando eu encerrei a minha catequese, no meu tempo também tinha que ficar aquele período, acabava a primeira comunhão, aí fazia a perseverança, aí dava um tempinho para depois fazer a crisma, né? Então, quando eu dei aquele tempinho, eu já comecei a ficar meio agoniada, assim, né? E aí, a minha comunidade lá em São Lourenço era uma cidade pequena, então era dividida só em setores. Era uma paróquia só na cidade, dividida em setores. E o setor onde eu morava não tinha catequista para o primeiro ano, que era catequese de primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto ano fazia a primeira Eucaristia, sexto ano fazia a perseverança, aí dava um tempinho, daí fazia a crisma. E não tinha catequista para esses pequenininhos, né? E aí eu já participava da missa das crianças, ajudava a irmã Dulce na igreja. O padre falando, tu não quer acompanhar esses pequenininhos? Tua mãe te ajuda. Eu disse, eu quero. E ali eu já comecei. Então, quando eu fui fazer a crisma, eu já estava ansiosa, porque muita coisa eu não podia fazer por ainda não ser confirmada na crisma, né? Então, minha mãe fazia algumas partes da catequese, e eu fazia outras coisas, acabava brincando com as crianças, né? As dinâmicas eu fazia, mas aquilo me encantou. Então, desde lá já depois saí de casa, dei uma afastada de Deus, mas quando eu voltei, quando eu casei com João Paulo, que eu voltei à igreja, já em seguida, já de novo, eu quis trabalhar, quis ir para a igreja, quis ir para o serviço da catequese. Isso. Muito obrigada. A próxima pergunta é: como foi esse encontro, uma vez ou várias vezes com Jesus? Esse encontro que a gente fala da passagem ali, né? Que Pedro viu o milagre e né, teve Jesus como mestre da vida dele ali, né? E esse encontro, né? Se foi uma vez só, se
dias. Eu me reencontro com Ele todos os dias. E às vezes quando eu penso assim, ai Senhor, por que tu tá tão quietinho? Aí Ele me dá uma surpresa assim, que eu digo, ai, essa tapa na cara, né? Não tem como não dizer que eu me encontro contigo, Senhor, obrigado. Então eu me encontro com Ele e me reencontro todos os dias. Hoje fui ler de novo a passagem, né, que a Josi falou que é o de Lucas, né, do 5 ao 11. E cada vez eu tenho isso, a palavra é tão viva que cada vez que a gente vai ler ela te diz uma coisa diferente, né? E daí hoje eu fiquei com aquele último versículo na minha cabeça, assim, muito tempo, porque eu li de manhã, não, acho que era meio-dia quando eu te pedi, né? Se era hoje mesmo, porque eu tinha confundido as datas, daí eu não tinha anotado, eu disse, ô Josi, é hoje mesmo a entrevista, né? Ela disse, é hoje, daí eu fui ler de novo. E daí lá no versículo 11, fala assim, ó, e depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram Jesus, sabe? Então, cada vez que eu leio a palavra, Jesus tem uma coisa nova para me dizer. E ali eu encontro de novo Jesus. Cada vez que eu chego na igreja, que Jesus está exposto em adoração, ou que eu vou receber Jesus ali, eu encontro de novo Jesus. Então eu acho que eu me reencontro com Jesus todos os dias. Eu gosto disso. Isso que você falou da Bíblia, de você ler e ela tá diferente, eu acho que pode ser também algo tipo de você ler e às vezes você precisar entender aquilo de uma forma diferente do que da última vez você precisava. Sim, o Espírito Santo, na verdade, te direciona para outra visão daquilo que você já estava lendo há muito tempo da mesma maneira. Porque não é a resposta que você estava querendo, é bem isso mesmo. É bem assim. Quando você reconheceu Jesus como o mestre da sua vida? Ai, acho que desde pequenininha já tinha esse intuito de Jesus ser meu salvador, assim. Mas eu acho que quando eu tomei consciência, né, disso, eu acho que eu já tinha uns 20 anos, tinha 23 anos, quando eu engravidei do Gabriel. Eu já tinha saído de casa na juventude, tinha me afastado um pouquinho da igreja e conheci meu esposo, engravidei, e a minha sogra também sempre foi muito religiosa, me levou para um grupo de oração. E nesse grupo de oração eu acho que foi quando eu comecei a tomar consciência de que realmente Jesus era o Senhor da minha vida em todos os momentos. Que era uma coisa que já tinha comigo, mas era aquela coisa de tradição, de você ter ali e viver porque era aquilo que você tinha para viver, você não conhecia outra coisa, sabe? Mas quando eu tive 23 anos eu disse, não é isso, o que eu quero para mim mesmo, é eu tomar consciência de que Jesus é o Senhor da minha vida. Acho que foi ali um momento de consciência total, né? E a gente tem mais uma pergunta que, por mais que você já falou um pouco que você estava ansiosa para fazer a crisma, por causa de ser catequista, mas conta um pouco sobre como que foi, se você lembrar, né, o momento, tipo, que aconteceu isso. Eu lembro, como eu falei, sou de uma cidade pequenininha, e o padre que na minha cidade eram os três capuchinhos que cuidavam da paróquia, né? Então o Frei Luiz, que estava na comunidade já há muito tempo, ele fez a minha primeira comunhão, ele frequentava lá em casa, então o bispo não ia poder vir e ele foi autorizado a fazer a minha crisma também. Eu lembro que eu gostei, falei pra ele, vai fazer tudo, né? Quando eu casar, vou vir pra tu me casar também. Infelizmente não deu pra ele me casar, mas ele que fez a minha crisma também. Então, meu pai era caminhoneiro, e uma das coisas que eu fiquei sentida era dele, ele estava viajando e ele não conseguiu chegar pra minha crisma. Mas foi um momento muito emocionante, assim, de presença de Deus mesmo, são aqueles momentos onde você tem mais noção que Deus está presente, né? Tem alguns momentos que você não tem muita noção, você vai vivendo, e você só vê que Deus estava ali quando você olha para trás, né? E tem aqueles momentos que você tem ciência que Deus está ali presente. Então foi um desses momentos da minha crise, né? Foi muito legal. Sim. Então, essas foram as perguntas. A gente queria agradecer muito por você ter vindo aqui hoje dessa
entrevista. Eu achei muito legal. Eu vou confessar que eu fiquei um pouco nervosa aqui, sabe? Um pouquinho ansiosa, eu tava dando uma palpitaçãozinha. Mas eu curti muito o podcast de vocês, a chiqueza, né? E a iniciativa de vocês estar fazendo isso, assim, é muito legal. É muito legal essa ideia, essa troca. Na verdade, eu acho que eu fiquei ansiosa até demais para proporção, porque vocês me deixaram bem à vontade. Então, essa troca de ideia. A gente não sabe o que é, né? Como vai ser, daí a gente já fica. Daí vai naquela ansiedade de, mas eu nunca fiz isso. Mas foi muito legal, assim, vocês me deixaram muito à vontade. Eu achei muito bacana a ideia de vocês, desse bate-papo jovem, né? Então, espero que vocês sigam em frente. Quem sabe daí sai um ministério legal das crianças aqui da Santa Cruz, fazendo um trabalho bacana para colocar na internet. Hoje em dia, tudo é tão viral, né? Tudo é tão tecnológico, tudo está tão na mídia. E a gente tem mídia de tantas coisas estranhas hoje em dia. Bacana o conteúdo de Jesus, um conteúdo jovem e inteligente. Muito legal, então de parabéns. Muito obrigada. E aliás, ainda falou, mas se você puder comer, à vontade, sem comer. Eu vi isso, eu também queria falar, tão chique que tem até a caneca, ó, né? Então, obrigada pelo convite, Deus abençoe vocês, o Espírito Santo acompanhe sempre vocês. Amém. Tá aí.